No vídeo tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar a pochete fácil folia. E eu dei esse nome para ela porque eu fiz especialmente para a época do carnaval. Ela é bem fininha e compacta, fica aqui no corpo juntinho de você o tempo todo e tem o tamanho ideal para carregar o essencial para a festa. Celular, cartão, dinheiro, chave de casa, um batonzinho, ou seja, tudo que você precisa para sair de casa com as mãos livres. Mas apesar do nome, essa pochete aqui não é exclusiva para o carnaval, não. Todo mundo que quer sair por aí carregando o essencial, seja uma caminhada no parque, um show, uma caminhadinha na praia, uma corridinha, ou simplesmente ir ali pertinho para resolver alguma coisa e não quer carregar a bolsa, essa pochete aqui é uma ótima pedida para esses momentos também. E no vídeo de hoje você vai aprender dois detalhes muito legais que podem ser aproveitados para outros tipos de peça também. Um deles é esse bolsinho externo embutido com todas as costuras internas escondidinhas e muito bem acabado. E essa alça aqui, esse cinto da pochete regulável, você vai aprender como encaixar todas as ferragens e o fecho num cinto regulável para fazer pochetes ou bolsas com alça regulável também. E lógico, a gente não pode esquecer daquele cantinho de zíper lindo que a gente sempre traz aqui no canal quando tem oportunidade. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou Tati Talhari. E aí, vamos confeccionar a pochete fácil folia? Então vamos lá! Para fazer a nossa pochete fácil folia, nós vamos utilizar estes dois moldes aqui que eu vou passar todas as medidas para você, tá? Este molde aqui do corpo, ele mede 20 por 18 centímetros. Estes cantos arredondados aqui eu fiz com círculos de 7,5 centímetros de diâmetro, mas você pode fazer com uma xícara grande ou com um pires. Este círculo não precisa ser exatamente da medida que eu coloquei, tá? Esta janelinha aqui para o nosso bolso embutido, ela mede 1 centímetro de altura por 15 de comprimento. E essa distância aqui da extremidade superior é de 4 centímetros. Já este moldezinho aqui para nossa alça, as duas laterais da nossa alça, eu fiz com um quadrado de 7 por 7 centímetros. E aí essa parte aqui, que é o encaixe da nossa alça, eu fiz com 4,5 centímetros. Essa medida é ideal para alças de até 3 centímetros de largura, tá? Então, se você for fazer com uma alça mais grossa do que isso, o cinto da sua pochete é o de uma alça mais grossa do que 3 centímetros, eu sugiro você ajustar essa medida aqui. E aí, depois que eu medi 4,5 centímetros, eu simplesmente fiz uma reta e cortei para formar essa parte aqui. Se você não quiser ter todo o trabalho de riscar e cortar esse molde, quiser otimizar o seu tempo e também quiser dar uma ajudinha financeira para a gente manter o canal com tutoriais gratuitos toda semana, esse molde aqui está à venda por um valor bem simbólico. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas como vocês viram, eu passei todas as medidas, então vocês não são obrigadas a comprar o molde, tá? O molde é só uma ajuda financeira para a gente manter o canal no ar. Ah, e se você adquirir o molde, vem também aqui, olha só, com QR Code para você escanear e ir direto para este vídeo aqui no YouTube, porque a gente sabe que a gente tem moldes em casa, que a gente faz uma vez e depois só vai fazer de novo dali 6 meses e a gente nem lembra mais onde está o link daquela aula. Então, com esse QR Code aqui, os seus moldes nunca mais vão ficar perdidos em casa sem você saber qual que é o tutorial daquele molde. O plano de corte para fazer a nossa pochete folia é o seguinte: eu tenho 2 vezes aqui no meu tecido principal, cortados exatamente no tamanho do molde, e ainda não fizemos a janelinha, tá? Pode cortar a parte todinha externa, mas ignora a janelinha do seu molde por enquanto. E aqui eu coloquei tecido principal com nylon dublado, tá? Cortei o nylon também do mesmo tamanho, passei, olha só, costurinha de segurança na beiradinha do tecido.
porque a gente sabe que o nylon dublado, mesmo utilizando a cola spray, ele não vai ficar colado para sempre aqui. Então, vamos passar a costurinha de segurança na nossa peça. 2 vezes o tecido principal. E aqui eu também cortei 4 vezes o tecido principal no molde da nossa lateral da alça da nossa pochete. E aí, gente, tomem o cuidado de cortar espelhado 2 vezes, tá? Vocês vão cortar assim, depois vai cortar assim e vai virar o molde e cortar assim. A gente precisa que os nossos moldezinhos fiquem assim, olha só, retinhos em cima e chanfradinho aqui embaixo e a parte aqui se encontrando, porque a gente vai utilizar dos 2 lados da peça frente e verso para colocar as nossas alças. E esse tecido maravilhoso e super colorido, a cara do carnaval que eu tô utilizando nessa peça, é da minha parceira Ateliê As Beltranas. Tem o código de desconto para compras lá no site das Beltranas. Vou deixar o cupom aí na tela e vou deixar o site das Beltranas na descrição desse vídeo, caso você queira conhecer outras estampas lindas que ela tem. E para o tecido de forro, nós vamos cortar também 2 vezes no tamanho do molde aqui no forro. Não tenho estruturação e nem manta. E cortei aqui uma vez nas medidas de 20 por 30 centímetros para fazer o forro do nosso bolsinho externo embutido. Demais ferramentas e materiais que a gente vai utilizar para fazer a nossa pochete fácil folia. Eu tenho 2 pedaços de zíper número 5. Esse daqui mede 26 centímetros e é para o corpo da peça. E esse aqui mede 18 e é para o bolsinho embutido. Também vou precisar de 2 cursores número 5 para esses zíperes. Os meus zíperes e cursores são lá da JJ Fivelas. Eu também tenho o cupom de desconto, vou deixar aí na tela para você. Estou utilizando também 2 pedaços de alça. Esse daqui mede 10 centímetros e este daqui mede 85 centímetros. A alça, gente, que eu vou utilizar hoje é de 2,5 centímetros, porque é o tamanho que dá nas ferragens que eu vou utilizar aqui dos meus fechos e reguladores. Mas você vai utilizar a alça que você quiser. Lembrando que no nosso molde pago, nosso molde pronto, o encaixe é para alça de até 3 centímetros de largura, tá? Então tenha isso em mente. Também vou utilizar aqui um fecho de engate rápido e um regulador. Obviamente você vai ajustar a largura dessas peças com a alça que você está utilizando. Minhas etiquetas ou tags que são opcionais. Vou usar também pé calcador para zíper lateral. Este pé calcador também existe para máquina doméstica. E opcional aqui temos a fita dupla face para material sintético que eu vou utilizar para encaixar o meu zíper no bolso embutido, mas isso daqui é opcional. Eu também vou mostrar como fazer utilizando alfinete se você não tiver a fita dupla face. E se você quiser utilizar também cola de contato, você pode usar, tá? Desde que seja aquela cola para material sintético. Vamos começar a confecção da nossa pochete fácil folia pelo bolsinho embutido externo, tá? Lembrando que esse bolsinho não é obrigatório. Se você não quiser fazer sua pochete com bolsinho, você quiser fazer ela bem mais simples, é só você pular essa parte do bolsinho externo embutido, que todo o resto da confecção é igual, se você estiver fazendo com bolsinho ou sem, tá? Então agora nesse momento, para fazer o bolsinho, a gente vai escolher qual dos nossos 2 tecidos principais vai ser a frente da nossa pochete. Eu vou pegar esse daqui e aí eu vou reservar o outro. Agora nessa parte da frente aqui, eu vou virar o avesso, aqui onde eu tenho o meu estruturador. Vou posicionar o meu molde aqui em cima, alinhando por todas as extremidades bem certinho. E aí eu vou pegar uma caneta e vou riscar a janelinha do meu bolsinho externo embutido. Risquei a janelinha do meu bolsinho externo. Agora eu vou pegar aqui o meu forro do meu bolsinho externo, que é aquele pedaço de 20 por 30, vou posicionar aqui na mesa com o direito para cima. Vou colocar o meu tecido que está riscado, o bolsinho, com o direito para baixo e vou alinhar a extremidade de 20 centímetros do meu tecido de forro com essa parte reta do meu molde do corpo. Depois que eu fiz isso, eu vou clipar a minha peça, tá? Você vem aqui,
coloco alguns clips para manter esses tecidos no lugar. E aí eu vou levar lá para a máquina de costura e vou passar uma costurinha, seguindo essa risca todinha do meu molde aqui, a volta toda, unindo este tecido com esse daqui. Costurei aqui a janelinha do meu molde e agora desse lado aqui, que é mais fácil para a gente visualizar, eu vou fazer o seguinte, com a minha caneta eu vou vir aqui nos cantinhos e eu vou desenhar, olha só, 2 triângulos aqui, tá? Um aqui e um aqui. Deixa eu mostrar bem pertinho da câmera, ó. 2 triângulozinhos nos cantinhos. Aí eu vou vir com a régua e eu vou unir a pontinha de um triângulo com a pontinha do outro triângulo e vai dar, olha só, um risco bem no centro da minha janelinha. E aí eu vou cortar essa janelinha nesse formato que eu acabei de fazer. Vou cortar em linha reta aqui. Quando chegar bem aqui na união, eu vou cortar um pique para cá e um pique para cá. E a mesma coisa aqui, com muito cuidado para não cortar o nosso tecido e a nossa linha de costura, tá? Vou mostrar uma forma bem fácil de você iniciar esse corte aqui. Eu vou pegar um desmanchador de costura, eu vou vir aqui, vou introduzi-lo no centro, mais ou menos no centro aqui da minha janelinha, olha só, até ele furar do outro lado, bem aonde está o meu risco central. E aí eu vou vir aqui e vou forçar um corte mais ou menos desse tamanho. E aí, a partir daqui, eu venho com uma tesoura bem afiadinha e venho cortando este meu tecido aqui, essa minha janelinha. E agora, depois de fazer estes refilamentos, eu vou tirar estes clipes aqui. Vou virar aqui as costas do meu tecido de forro para cima, vou pegar todos esses tecidos aqui e vou enfiar dentro dessa janelinha que eu acabei de cortar. E a nossa peça vai ficar desse jeitinho aqui. Desse lado a gente tem tecido principal da frente da pochete e aqui a gente tem forro do nosso bolsinho, do interno do nosso bolsinho. Agora eu vou ligar o ferro de passar roupas e aí você vai usar a ferramenta que você quiser. Se você quiser usar o vincador, você é quem sabe, depende muito também do material que você estiver trabalhando. Aqui eu tô trabalhando com nylon dublado e gabardine, então eu preciso tomar cuidado com a temperatura do meu ferro, tá? Mas eu vou vir com o ferro de passar e eu vou vir, olha só, vincando e ajeitando todo esse tecido do forro aqui para ele ficar bem dobradinho e bonitinho nesta janelinha que eu acabei de cortar. E agora aqui com a minha janelinha toda vincada e acertadinha, eu vou pegar o meu zíper menor, que é aquele zíper de 18 centímetros. Vou pegar também um dos cursores e eu já vou colocar cursor no meu zíper para não correr o risco de esquecer. Vou deixar o meu zíper paradinho aqui no centro para eu não ter problemas. E agora, nesse momento, se você optou por utilizar a fita dupla face, você vai colocar alguns pedacinhos de fita dupla face aqui e aqui, tá? E é bem na beiradinha, gente, procura não chegar perto da cremalheira, tá? A fita dupla face, ela vem aqui em cima, olha só. Eu vou colocar uns pedacinhos, mas eu também vou mostrar como fazer com o alfinete, tá? Meu zíper já está aqui com a fita dupla face, eu não vou ficar pegando muito nele para não tirar a fita. E agora eu vou fazer o seguinte, vou posicionar o meu zíper, primeiro eu vou virar aqui, olha só, o direito do meu forro para cima. Vou colocar alguns clips aqui em cima para segurar esse tecido bem esticadinho. A gente vincou no ferro de passar roupas
Mas aqui no meu caso eu tô utilizando o nylon dublado e eu não quis colocar muito quente aqui pra vincar esse tecido, tá? Então ele não tá realmente muito vincado, não. Mas se você estiver utilizando, por exemplo, manta R1, você pode usar a temperatura um pouco mais quente. Não tem problema. Agora, com o meu tecido todo esticadinho aqui do lado do forro, eu vou pegar o meu zíper e vou posicionar com a cremalheira para baixo aqui, centralizado o máximo que eu conseguir, ó. Vai olhando aqui mais ou menos assim, o máximo que eu conseguir aqui do meu bolsinho. Eu vou dar uma apertadinha só para ele ficar mais ou menos fixado, ó. Bota essa cremalheira lá para baixo. E aí eu vou virar aqui o lado do tecido principal e vou ajeitando a minha cremalheira bem centralizada e vou apertando a minha cola de contato para ele ficar bem certinho no lugar, ó. Vem ajeitando cremalheira centralizada e vem apertando a sua cola de contato. Se você não estiver utilizando cola de contato, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, da mesma forma, vai colocar o seu zíper aqui em cima. E aí, você vai pegar 2 alfinetes, vai vir aqui e vai alfinetar o seu zíper centralizado na casinha, na janelinha do seu bolsinho. Então, você vai fazer assim, ó. Vai passar os alfinetes, olha só, pela cremalheira e vai alfinetar a sua peça aqui. Olha, se atenta a colocar o alfinete distante das laterais da janelinha, porque a gente vai passar a costura aqui. E aí, quando você estiver costurando lá na máquina, você vai batendo o olho e vai ajeitando os tecidos na hora que você estiver costurando. Você vai olhando e vai centralizando a sua cremalheira enquanto você estiver passando essa costura, tá? Dá pra fazer com os alfinetes também. No caso aqui, eu vou tirar os alfinetes porque eu já coloquei a minha cola de contato. Ah, gente, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar. Geralmente, quando a gente faz nécessaire, a gente coloca o zíper para abrir para o lado direito e fechar para o lado esquerdo quando a gente está visualizando a peça de frente. A ordem aqui, no caso de pochetes especificamente, é o contrário, tá? O zíper vai abrir para a esquerda e fechar para a direita. Por quê? Porque a maioria das pessoas é destra, usa a mão direita para fazer as coisas. E a pochete, a gente sabe que ela fica dessa forma no corpo da gente. A gente não manuseia a pochete olhando de frente igual uma nécessaire. A gente manuseia ela assim no corpo. Então, quando você abrir o seu zíper, você tem que conseguir abrir ele para a sua direita e fechar para a sua esquerda, utilizando a mão direita aqui, dominante, para abrir, porque a gente sempre tem mais urgência em abrir as nossas bolsas do que em fechar. Então, vai ser o contrário quando a gente faz pochetes, tá? Você vai abrir para a esquerda e fechar para a direita. E agora que a gente tá aqui com o nosso zíper já colado ou alfinetado, dependendo do caso, nós vamos virar aqui para trás. Vamos pegar esse forro e vamos dobrar ele todo para cima até chegar, ó, eu vou usar aqui os meus clips para me basear. Vou colocar o meu clips, ó, bem certinho aonde termina, pareando aqui com o meu zíper, tá vendo? E aí eu vou dobrar o meu forro exatamente até esses clipes, porque daí eu sei que eu cheguei aonde começa o meu zíper. Vou vincar esse forro aqui bem certinho, e aí eu vou desdobrar ele para ver se ele realmente foi vincado, olha só, aonde termina o meu zíper, tá certinho. Vou deixar ele assim, e aí, ó, eu vou vir aqui e vou colocar o clips pegando todo esse sanduíche de tecido. E aí eu vou levar dobradinho dessa forma lá na máquina de costura, com o direito do meu tecido principal para cima, e vou passar uma costurinha só na parte de baixo da janelinha do meu bolso embutido, distância de meio pé de máquina, retrocesso no começo e no final, só na parte de baixo da minha janelinha. E nesse momento, se você quiser utilizar o pé calcador de zíper, porque vai estar bem próximo aqui da cremalheira, para conseguir fazer uma distância de meio pé de máquina, pode utilizar. Se você for utilizar o pé calcador comum, provavelmente a sua distância aqui vai ser de 1 pé de máquina, por causa da proximidade com a cremalheira.
Aqui tá o pesponto somente na parte de baixo da minha janelinha e aqui atrás no forro vai ficar a costura desse jeitinho, porque daí na hora que a gente desdobrar o nosso forro, olha só, fica escondidinha a parte da fita do nosso zíper e fica um bolso embutido com forro bem lindo. E agora a gente vai fazer a outra parte da costura ali da nossa janelinha. Nós vamos desdobrar o forro interno do nosso bolsinho. Vou passar esse tecido todo aqui para baixo. Se você quiser, vem passando a unha ou o vincador para vincar esse tecido bem certinho. Vou trazer essa extremidade aqui do meu forro até a parte de cima e vou clipar tudo junto aqui. E daí eu vou levar essa peça com o direito do tecido principal para cima, lá na máquina de costura, e eu vou terminar essa costura aqui na volta toda. Eu vou vir bem aqui onde eu fiz o retrocesso, vou costurar aqui o cantinho, vou vir costurando aqui, cuidado com o cursor. Vou descer e terminar a minha costura de novo, aonde eu comecei o retrocesso. Vou continuar com o meu pé calcador de zíper para eu conseguir a mesma distância de pesponto de meio pé de máquina que eu fiz aqui embaixo. Terminamos a costura da volta toda do nosso bolsinho, que tá finalizado aqui pelo lado de fora. E aqui pelo lado de dentro ficou assim essa costurinha, olha só. Quando a gente abre o nosso zíper, essa costura aqui de cima também já está com a fita do zíper embutida. Então, a gente tem em cima e embaixo um zíper bem bonitinho. Inclusive aqui nas laterais também, se a gente der uma forçadinha, olha só. Tá tudo embutido aqui na lateral também. E agora a gente vai fechar esse forro desse bolsinho para ficar um bolsinho utilizável, né? Porque ele tá todo aberto ainda. Então, eu vou tirar aqui esses clipes e vou fazer o seguinte. Vou levar essa peça lá na máquina de costura, desse jeitinho aqui. Vou levantar o tecido principal e vou vir costurando bem próximo aqui do tecido principal. Essa lateral todinha eu vou vir até mais ou menos aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou girar o meu tecido e vou levantar a parte do tecido principal daqui. E aí, eu vou fechar o forro aqui em cima também. E vou fazer a mesma coisa aqui na outra lateral. Vou fechar essa costura, terminando com um retrocesso aqui embaixo. E depois eu vou cortar todo esse excesso de tecido de forro para eu ficar com menos material aqui dentro do avesso da minha peça. Agora sim, eu tenho o meu bolsinho todo fechadinho, é só eu cortar o excesso de material. Agora nós vamos costurar o zíper principal do corpo da nossa pochete folia. Se você escolheu não fazer o bolsinho externo, é para esse momento do vídeo que você tem que pular e continuar a partir daqui, tá? Então agora eu marquei aqui, olha só, o centro da minha fita do zíper, aquele zíper maior, e o centro aqui também dos meus dois tecidos principais e dos meus dois forros. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui um dos lados do meu tecido principal, vou pegar o meu zíper direito para baixo, vou posicionar centro com centro e vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha desse zíper. Vou virar a minha fita do zíper e vou fazer a mesma coisa com o outro tecido principal. Centralizar o pique e passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha. Depois de eu costurar o zíper aqui no tecido principal, a gente vai costurar o forro. Então, eu vou dobrar aqui o meu zíper de forma que ele fique com as costas para cima.
Vou pegar o meu forro, vou virar o direito da estampa do meu forro para baixo e vou posicionar aqui centralizando com os piques de centro também. Vou clipar o meu forro, virar o estruturador, o nylon dublado aqui para cima. Vou trocar o pé calcador, colocar o pé calcador de zíper, aquele lateral, e vou passar uma costura aqui rente à cremalheira do meu zíper, retrocesso no começo e no final. Depois de costurar esse meu zíper desse lado, eu vou repetir os mesmos passos aqui com o outro lado da minha fita do zíper e o meu outro forro, direito para baixo, clipar pelo centro, vou virar e passar novamente a costura aqui rente à cremalheira. Com a costura do meu zíper finalizada, agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente faz nas necessárias quando a gente quer fazer aquele cantinho de zíper bem bonitinho. Eu vou rebater somente o lado do forro. Então eu vou virar a minha peça com o forro para cima, vou jogar todos os tecidos para um lado só, exceto o forro e a rebarba do meu zíper. Vou tombar o meu forro em cima da rebarba do zíper e vou passar uma costurinha aqui com distância de meio pé de máquina. Nesse momento, volta o pé calcador comum da máquina. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado para rebater essa parte aqui do forro também. Forro rebatido bem bonitinho, não rebatemos aqui o lado do tecido principal. E agora, para não correr o risco de esquecer, eu já vou colocar o cursor aqui neste zíper também. Eu vou deixar ele paradinho no centro. E agora eu vou tomar o cuidado, olha só, de observar para que lado o meu zíper do bolsinho embutido está abrindo e fechando. Eu vou colocar o meu zíper para abrir e fechar do mesmo lado. Então, olha só, como ele está fechando para esse lado aqui para a direita, eu vou introduzir o meu cursor aqui para ele fechar para o mesmo lado que o meu bolsinho. Nesse momento, a gente vai reservar o corpo da nossa pochete e vamos trabalhar com as alças, tá? Com o cinto da nossa pochete. Eu vou pegar aqueles 4 tecidinhos que a gente cortou no molde da lateral da alça e eu vou fazer parzinhos. Como que são esses parzinhos? Olha só, essa parte aqui, ela tem que encaixar em outra para ficar desse jeito aqui, igualzinho frente e verso, tá? E a mesma coisa aqui, esse outro lado, eu vou encaixar bem certinho. Formei os parzinhos das minhas laterais, vou trabalhar primeiro aqui com o pedacinho de 10 centímetros da minha alça de algodão. Eu vou primeiro soltar o meu fecho de engate rápido e vou trabalhar com essa peça aqui, que é a maior, não é aquela que a gente aperta, tá? É a outra. Vou pegar aqui, se a sua alça tiver um lado direito, você vai se atentar de introduzir a sua alça dessa forma, olha só, o direito para cima, de cima para baixo. E aí, a gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos dobrar nosso pedacinho nessa metade aqui do fecho de engate rápido. Já vou colocar um clips bem aqui. Vou escolher uma das partes para eu começar a minha costura. Vou começar com esse daqui, tá? E aí, eu vou posicionar, olha só. Tá vendo essa parte menor aqui? Essa parte é onde vai a alça. Lembra que eu falei que vai uma alça de até 3 centímetros de largura? Olha só. Vou colocar a minha alça, que no caso aqui eu tô usando 2,5 centímetros, deixa ela um pouquinho pra dentro, tá? Não costura bem na beiradinha não, deixa uma margem de segurança. E aí, centralizada nessa parte menor do nosso corte, eu vou clipar aqui. Vou passar uma costurinha de segurança, depois eu vou vir com essa outra parte, vou colocar em cima um sanduíche de tecido desse jeitinho aqui, olha só, os direitos pra dentro, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, vou vir costurando desde aqui, distância de um pé de máquina, venho costurando, chega aqui, eu passo pra cá, e aí eu costuro essa parte. Muito cuidado com o seu
engate, passa ele para um lado, passa para o outro quando você estiver costurando essas laterais. Costurei, olha só, a minha alça. Agora eu vou vir aqui e vou refilar na diagonal aqui esses cantinhos, tá? Vou refilar assim pra gente conseguir desvirar essa peça bem direitinho. E aí eu vou pegar e vou desvirar essa lateral aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho por causa do fecho do nosso engate aqui, do nosso engate rápido, mas fazendo devagarinho dá certo. Desvirei, eu vou pegar aqui um vincador ou alguma outra ferramenta de pontinha que você tiver e vou organizar os cantinhos aqui. Vou trazer eles para fora para eles ficarem mais bonitinhos, olha só. E aí, se você quiser, você pode passar agora uma costurinha de segurança aqui para fechar essa parte e ela ficar mais fácil, tá? De costurar depois na nossa peça. E eu vou fazer, gente, os mesmos passos aqui com a outra alça. A diferença é que aqui a gente não vai colocar ferragem nenhuma e nós também não vamos dobrar a nossa alça. A gente só vai pegar uma ponta, vai posicionar aqui, fazer todos os passos de costura de segurança e depois juntar aqui esse sanduíche de peça e fazer o mesmo fechamento que a gente fez ali e desvirar. Eu vou usar somente uma ponta e eu não vou colocar ferragem nenhuma ainda. E agora com as duas alças aqui costuradas nas minhas laterais, a gente vai costurar estas laterais aqui para começar a formar a nossa pochete. Eu vou colocar aqui em cima da mesa a frente da minha pochete e atrás eu não vou deixar nenhum tecido e nem forro, tá? Se possível, também pega esse forrinho aqui e dobra pra cima. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele pra baixo mesmo. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, olha só, um dos lados da minha alça e aí eu vou tomar cuidado pra colocar esse lado retinho pra cima e esse lado na diagonal vai ficar pra baixo. Mesma coisa aqui do outro lado, a gente cortou espelhado, tá? E aí eu vou posicionar, toma cuidado também, olha só, pra frente do seu engate ficar pra cima, tá? E aí eu vou vir aqui e vou alinhar com a parte de cima, com o pesponto de cima do meu bolsinho embutido. Se você não estiver fazendo bolsinho embutido, você faz uma marcação aqui de 4 centímetros de distância aqui da parte de cima, tá? E aí eu vou dobrar minha parte aqui, alinhando com o pesponto do meu bolsinho e vou clipar. Vou lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança aqui. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, tá? Ó, a parte de cima é reta, a parte de baixo é essa daqui. Vou alinhar com o pesponto do meu bolsinho, clipar e passar costura de segurança aqui na lateral. Se você quiser, já pode passar a costura de segurança também na etiqueta da sua peça. Você pode vir aqui, dobrar a sua etiqueta e já colocar aqui embaixo ou aqui junto. Você coloca onde você quiser, tá? Eu acho que eu vou colocar aqui junto com esse fecho aqui da minha pochete. Geralmente eu coloco aqui embaixo, mas eu vou colocar aqui hoje. E aí a gente vai fazer costurinhas de segurança aqui. Depois de costurar aqui as laterais, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou enrolar essa alça maior aqui, o máximo que eu conseguir, e vou colocar ela dentro do bolsinho para não atrapalhar a gente durante a costura, tá? Vou colocar aqui dentro, assim, do bolsinho, e essa daqui vai ficar assim aqui dentro. Se você preferir, coloca um plástico filme aqui para não ficar raspando esse metal na mesa da sua máquina de costura, porque daí você não risca, né? Se você for vender essa peça, ela já não vai estar com essa aparência de usada. Essa é uma dica que eu dou lá no meu curso 90 técnicas do acabamento excelente. Tudo dicas sobre acabamento, as melhores técnicas que você pode encontrar por aí de acabamento de costura estão nesse meu curso. Se você quiser, o link tá aqui embaixo no primeiro comentário pinado, tá?
Gente, vamos fechar agora essa necessaire. A gente vai fechar essa necessaire, não, essa pochete. E a gente vai fechar ela igual uma necessaire, tá? Nós vamos fazer aqui fechamento de tecido principal e forro e deixar a abertura no forro para desvirar. Então, eu vou fazer aquele cantinho de zíper que a gente ama, que a gente faz aqui no canal sempre que a gente tem oportunidade. Quem me ensinou esse cantinho de zíper aqui foi a Ardala, lá do canal Pega Pega Fofurices. Quem ensinou ela foi a Ateliê Cultive e a gente vai disseminando conhecimento dessa forma, né? Vou fazer aqui, gente, o seguinte, olha só. Eu vou dobrar aqui, juntei, né, tecido principal com tecido principal, forro com forro, botei um clipezinho aqui de cada lado só para manter tudo organizado. E aí eu vou dobrar o meu zíper aqui na lateral desse jeitinho aqui, olha só. Vou unir aqui, ó, fita do zíper com fita do zíper, para minha cremalheira ficar... Tá focando? Tá, né? Para minha cremalheira ficar de pé. Eu não quero minha cremalheira aqui assim e também não quero ela assim, eu quero ela de pé. E aí, desse jeitinho aqui, você vai alfinetar, clipar, fazer o que você quiser. Vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança aqui, retrocesso, cortei a linha, tá? Só para manter essa fita do zíper dobradinha desse jeito aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra ponta. E agora com a minha fita do zíper dobradinha e em pezinha, eu vou costurar a volta toda da minha pochete. Eu vou começar minha costura bem aqui, vou vir costurando, vou vir até bem perto aqui da minha cremalheira, vou fazer um retrocesso e cortar a linha. Eu não vou costurar por cima da cremalheira, senão eu vou tombar ela. E eu quero ela de pé, por isso que eu fiz essa costurinha de segurança. Aí eu vou reiniciar a costura depois da minha cremalheira, e vou fazer um retrocesso e vou vir aqui. Nesse momento você vai levantando aqui, olha só, o seu bolsinho para não costurar ele. Ele tem que ficar solto dentro do avesso da peça. Faço a volta todinha aqui, faço a mesma coisa desse lado, retrocesso, retrocesso, não costuro em cima da minha cremalheira e venho com a minha costura até aqui. Eu vou deixar uma abertura mais ou menos da largura da minha mão aqui no fundo do forro para eu desvirar essa peça. E agora, usando a tesoura de picote, eu vou refilar as curvas da minha peça, menos a abertura aqui do forro, que eu vou precisar dessa rebarba para fazer a minha costura na hora de fechar o forro. E agora eu vou desvirar a peça pela abertura. Se você não tiver tesoura de picote, gente, vocês podem utilizar a tesoura comum e fazer piques, tá? No sentido contrário da costura, tá? No sentido perpendicular à costura. Então, vocês vão fazer piques de assim, olha só, nas curvas, para a hora que desvirar, essa costura assentar bem direitinho. E depois de desvirar a nossa peça, eu vou lá na máquina de costura e vou fechar a abertura do forro aqui. Eu vou dobrar esses tecidinhos pra dentro, vou aproveitar que essa parte aqui é retinha, não preciso me preocupar de fazer curva. Vou dobrar tudo pra dentro e vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha. Você também pode fechar com pontinho invisível à mão, ou você pode usar cola pano, desde que o seu material do forro seja algodão, 100% algodão, tá? A cola pano, ela não é indicada para material sintético. E agora a nossa pochete, ela tá quase pronta, só falta a gente colocar o regulador e a outra parte do nosso fecho de engate rápido. E é isso que a gente vai fazer agora, tá?
tá? Vou posicionar, ó, vou virar a minha pochete assim, tá? Vou posicionar aqui o direito dela pra cima e o direito da minha alça pra cima também, se a sua alça tiver um lado direito, inclusive é muito importante, e também pra gente não ficar com esse cinto da nossa pochete ao contrário, tá? Então, esse aqui é o lado direito da minha alça, eu mantenho ele pra cima o tempo todo. Vou pegar primeiro o regulador e vou colocar da seguinte forma, olha só, de baixo pra cima e depois de cima pra baixo. É desse jeitinho aqui que o meu regulador vai ficar do lado direito da minha alça, do lado de fora do cinto da minha pochete. Depois que eu coloquei o regulador, eu vou vir aqui ainda com o lado direito da minha alça para cima, vou posicionar o meu engate também com o direito para cima e eu vou colocar de cima para baixo, olha só, de cima para baixo, aqui no meu engate e faço essa volta aqui, tá? E aí a gente vai ter uma alça mais ou menos assim, olha só, vou virar aqui desse jeitinho, tá? O meu regulador está aqui, lado direito tá aqui. Passei por dentro do meu engate, aqui está o resto da minha alça. Eu vou vir aqui e vou folgar, olha só, esse regulador, pra gente conseguir visualizar o que a gente vai fazer. Eu vou pegar essa ponta aqui que tá solta, ó, meu engate tá aqui, meu regulador tá aqui. Lado direito da minha alça vem vindo aqui por fora, tá? Vou pegar essa ponta aqui e vou introduzir desse lado aqui do meu regulador. Vou fazer isso. E aí, depois eu vou voltar com ele pelo outro lado. E aí, vai ficar assim, olha só. Venho aqui, passei pelo regulador, passei pelo fecho do engate e passei novamente pelo regulador. E aí, essa ponta aqui, eu vou costurar nessa parte aqui, só que eu vou costurar o mais encostado no regulador possível, então eu vou fazer assim, olha só, vou fechar aqui, apertar bem apertadinho no meu regulador e vou costurar desse jeito aqui, tá? Vou virar aqui a pontinha da minha alça pra dentro, porque essa minha alça é de algodão e ela desfia. E vou passar uma costura bem reforçada aqui. E você vai fazer a mesma coisa aí na sua alça, na alça que você estiver utilizando. Costurei a minha alça. Olha só, gente, é importante que aconteça isso aqui, ó. A parte dobradinha aqui da alça tem que ficar pra dentro, ó. Tem que ficar pra dentro dessa dobra do engate. Tá focando aqui, né, gente? Espero que esteja. Tem que ficar pra dentro, ó. Tem que ficar aqui nesse sanduíche. Porque, por exemplo, se você estiver utilizando uma alça chique e você não dobrar ela, você só cortar e queimar, essa parte queimadinha vai ficar aqui pro lado de fora e vai ficar roçando, entrando em contato com a pele de quem tá usando essa pochete, ou ainda puxar fio da roupa da pessoa que tá usando, tá? Então, essa dobrinha, essa emenda tem que ficar dentro desse sanduíche aqui da peça do engate, tá? E outra coisa, não sei se vocês perceberam lá na máquina de costura, que quando chegou na hora de fazer a última costurinha aqui, eu costurei no retrocesso, eu costurei de ré, porque essa ferragem aqui atrás do pé calcador não dá muito certo, ele não consegue costurar aqui muito próximo, então eu costurei ao contrário, colocar a ferragem na frente do pé calcador e vir costurando de ré é muito mais fácil de chegar pertinho da ferragem. E essa aqui é a nossa pochete finalizada. Gente, a cintura dessa pochete, ela vai de 80 a 115 centímetros, tá? Como tem o regulador, você consegue chegar de 80 a 115 centímetros. Essa é uma informação importante para passar para as suas clientes, se você estiver confeccionando essa peça para venda, tá bom? E aqui, gente, vamos admirar esse cantinho de zíper. Eu nunca canso de mostrar esse cantinho de zíper que fica muito bonitinho, arredondado, fofucho,
Muito lindo esse cantinho que a gente sempre faz aqui nas nossas peças de nécessaire e hoje eu trouxe na pochete fácil folia. Se você gostou da praticidade desta pochete aqui, quer olhar outros modelos de pochete que tem aqui no canal, eu convido você a olhar essa playlist aqui ou essa daqui que tem carteirinhas e porta-cartões, tudo muito simples para quem quer sair sem bolsa.